Oi, gente, tive que voltar. Vocês vão ver aqui nesse início, mas eu tive que voltar a gravar e escolher outros vídeos que meu celular travou. Não sei se é porque pegou uns pinguinhos de chuva. Então eu tô aqui na minha caminhada, tá chovendo, deixei Davi. E eu tava aqui meditando, conversei um pouco com vocês, mas eu vou tornar a meditar e vou simplificar, porque não vai ser as mesmas palavras, né? Mas é o seguinte, eu tava aqui meditando na questão da pressa e a questão de ficar olhando a grama do vizinho. Eles são dizeres que, né, a gente usa no dia a dia, mas a gente for na palavra, a gente lembra de alguns versículos que nos remete a pensar, né? Igual o Senhor, a pressa tem um pouco a ver com a ansiedade. Então o Senhor fala pra gente lançar nossa ansiedade sobre Ele, né? E louvar o Senhor em todo o tempo. Isso tem a ver com olhar a grama do vizinho. A gente tem que cuidar do nosso tempo? Ou fica olhando a grama do vizinho? Isso também, gente, em relação, não é só em relação que eu falo assim, de parente, de vizinho, no fato mesmo, ou de algum conhecido, mas de pessoas estranhas. As pessoas estão perdendo tanto tempo da sua vida olhando a vida dos outros que nem conhece, não tem nem intimidade com eles. A gente vê famosos aí. As pessoas ficam vendo vida de famosos, por exemplo, esses realities que tem. As pessoas ficam acompanhando uma vida de pessoas e não vivem a vida delas, vivem em função da vida do outro, opinando na vida do outro, que nem conhece, não sabe nem da realidade da vida do outro, né? Tem isso, sabe? A pessoa não vive sua própria vida, tá vivendo a vida do outro, se espelha no outro, quer ser igual ao outro. A gente sabe que Deus deu dons e talentos para todos nós, fazemos parte do corpo de Cristo, a gente que é cristão, cada um tem sua funcionalidade aqui nessa terra, tem que buscar o Senhor, e ninguém nunca vai ser igual a ninguém. Cada um tem seu DNA, sua impressão digital, seu timbre vocal. Até para isso, pelo menos até hoje, né? Cada um tem sua documentação, né? Humanamente falando, né? Mas assim, gente, ninguém é igual a ninguém. E a gente vê isso no meio gospel também, meio de cristãos. Cristão idolatrando outros cristãos, vivendo a vida de outros cristãos. Porque aí sai daquilo, do papel nosso, de exercer dentro de uma igreja, no ministério, louvar o Senhor, proclamar a palavra do Senhor, aqueles que têm seus dons, né? Que usam para a obra. E aí as pessoas começam a idolatrar homens. E somos todos iguais, gente, somos todos iguais. Se não é a graça do Senhor Jesus, aí começa a idolatrar porque é o cantor, quer ser igual ao cantor gospel, começa a ver a vida dele, opinar sobre a vida dele, o que ele faz, deixa de fazer. Tá o pregador também, começa a querer imitar o pregador, se vestir igual o pregador, usar, se ele tá usando make, isso até dentro da igreja, com as pessoas que nem às vezes é tão famosa. Quero imitar a tua irmã, quero ser igual a tua irmã, quero me vestir igual a tua irmã, preciso ter o que a outra irmã tem. Então assim, e acaba não cuidando da sua própria vida, entendeu? E aí o tempo tá passando, o janeirinho tá voando. Aí ficam pessoas problemáticas, pessoas murmuradoras, consigo mesmas, culpando elas mesmas sem perceber. Porque aquilo que você fica murmurando, gente, quem escuta não tá nem aí, porque não é a vida dele. A gente tem um amor de cristão, sim, oram pelos outros, mas não tem como a gente ficar atento aos mínimos detalhes, aquele que cuida de si, do outro. A gente, claro que vai orar, vai ajudar, vai aconselhar, mas não tem como viver a sua vida e você não tem como viver a minha vida. Então isso que é cuidado, sabe? Tomar cuidado para não ficar vivendo a vida do outro, metendo na vida do outro, dele, e não cuidar da sua própria vida, né? E cuidar de si, se examinar a si mesmo. E aí o caso da pressa, eu tava aqui contando alguns testemunhos que o vídeo gravou, né, de pressas que aconteceu. Uma vez aconteceu um acidente, glória a Deus, nada de grave, o cara bateu atrás do nosso carro, porque o Davi era pequeno e a gente apressou ele, gente, não era pra ter apressado. Às vezes aquela coisa que acontece com o seu filho, ou algo imprevisto que acontece, que faz você elogiar o seu momento de sair do trabalho, ou de sair para um lazer de carro, ou a pé, ou de ônibus, seja o que for, é um livramento de Deus. Às vezes aquela chuva tremenda, Deus está avisando, fica no seu serviço um pouquinho mais, mesmo que acabou seu expediente, espera. Mesmo que você chegue de noite, de madrugada em casa, você vai chegar. Mas espera, não sai na chuva, né? Fica o carro ali parado, para em um lugar seguro, não vai, não se arrisca, você tem só uma vida. Cuidado, usa as EPIs, não vai fazer coisa louca, não. Contrata alguém, não queira fazer tudo sozinho. Isso aconteceu na minha família. Então a pressa é inimiga da perfeição. E a pressa vem de uma ansiedade acelerada, que está crescendo cada vez mais. Entendeu? De raiva, sentimentos que a gente acaba lançando em atitudes impensadas. Quantas vezes, quanta gente aí depressiva, se automutilando consigo mesma e fazendo loucuras com outros até. Então assim, a pressa é inimigo da perfeição. O olhar para a vida do outro é inimigo da perfeição. Você é perfeito, a perfeição você é feita em mais semelhança do Senhor Jesus. Então busca o Senhor Jesus, peça para Ele te moldar, te capacitar, sabe? Eu sei que é difícil, porque eu também passo por isso. Eu tô falando para vocês, mas eu tô falando para mim também. E relembrando alguns feitos que o Senhor mostrou. Por exemplo, hoje mesmo, eu fui apressada demais, passei isso pro meu filho. Tô me culpando, quando chegar eu vou pedir perdão, vou explicar para ele, porque ele acordou, chamei ele um pouquinho, atrasou pra acordar, não entrava a bota nele, porque o pezinho dele cresceu. Já fiquei nervosa com ele. Já falei, já perdemos hora, vamos chegar lá atrasado na escola.
Porque também a culpa é minha, eu tenho que ver minha culpa. Não dirijo porque o medo é meu, eu tenho que vencer isso, sabe? E mesmo que eu dirigisse, não sei nem se iria, porque todo mundo é pra estado de manhã, minha cidade é pequena, vocês conhecem. Eu já falei muito pra quem me segue. Só que as ruas aqui, as avenidas, não é avenida, tipo ruas principais, elas fazem conexão de outras cidades. Então, muitas pessoas usam aqui como desvio, muitas pessoas usam aqui só para dormir também, saem para trabalhar para fora. Então, aquela pressa de sair em cima da hora, sabe? Aquele desespero. E na chuva é pior ainda, porque a visibilidade não tá boa, o carro tem que estar com a mecânica boa no freio, pneu, enfim, tudo mais, você sabe aí. E também o seu momento de olhar, às vezes a pessoa tá atravessando a rua, a pessoa não vê a misericórdia, tanta tragédia, tanta coisa que acontece, né? Então, assim, às vezes até é bom dar pé, às vezes, né? Permissão de Deus pro livramento. Então a gente não entende, às vezes os medos que a gente tem não é medo nosso, a gente culpar tanto, é medo que às vezes que Deus coloca para evitar tragédia, entendeu? E é isso tudo que eu falei para vocês. E aí eu passei pro meu filho e eu tava relembrando, ó, Deus me avisou, porque antes de eu gravar a meditação hoje de manhã, o devocional, eu comecei a ver alguns vídeos, né? E de uma pastora, eu vou ver se eu posto aqui, que ela tá dando uma entrevista, não sei se ela vai dar direitos autorais, mas aonde ela fala que tomar muito cuidado, porque nós mesmos aí remete aos filhos, né? A forma que a gente fala com nossos filhos, dar apelidinho, de tratar, isso tudo vai interferir na formação dele lá pra frente. E um dia a gente vai partir, a gente que é mãe, que é pai, ou alguém que cuida, né, de alguém que é um tio, uma tia, trabalha com crianças, isso vai tudo florar nele. A gente tá construindo uma sociedade, a gente não vai estar mais aqui, então tem que fortalecer ele pra viver. E também vi outro vídeo, olha só, calhou de aparecer outro vídeo pra mim, olha só, gente. E eu não tava nem pesquisando sobre isso. Calhou de ver outro vídeo pra mim, passar outro vídeo, de um psicólogo. É de uma especialidade, eu não vou lembrar. Ele falando do teor da voz, que o tom da voz que nós falamos com nossos filhos também é importante. Você entendeu? Gente, eu já falei aqui pra vocês, já vi um terapeuta dizendo, não sei se é amnese, aquela etapa que eles conversam com a pessoa e a pessoa se vai se relembrando, remetendo ao passado pra ver o que causa hoje em dia algo que ela não consegue vencer da vida dela. E aí, no caso daquela senhora, era que quando ela tava no ventre da mãe dela, quando a gente tá no ventre, a informação já é um ser vivo, então a gente tem a audição, né? E ela escutando que ela não é criança desejada pela própria mãe dentro da barriga dela. E isso trouxe consequências, e ela foi descobrir só depois de velha. Então, são distrações, pequenas distrações que a pressa não vê. Por exemplo, eu tava conversando no celular que eu tive que apagar o vídeo no início, tinha uma poçona de água, eu não vi. Aí o senhor tava chegando pra trabalhar aqui na prefeitura, aí ele falou pra mim, moça, olha aí, vai pisar na água, desvia. Não, eu tinha me molhado toda. Olha como que vai ser meu dia. Ele me deu esse livramento, ele precisava ter falado não. Às vezes ele ia deixar eu pisar e ia dar risada. Isso também é, né, a nossa vida de ajudar o próximo. Quando a gente olha pra vida do outro, repara no outro, às vezes Deus tá permitindo pra gente ajudar, não pra gente julgar, querer ser igual, né, criticar, que a gente não vai estar tirando o cisco do nosso olho. E isso tem crescido muito, como eu falei pra vocês, né, de olhar no outro, criar ídolos humanos. Porque quando a gente começa a olhar muito pra vida do outro, a gente tá criando um ídolo. A gente tá idolatrando a atenção que não deve. E a nossa atenção tem que ser voltada para Deus, que Ele vai refletir em nós algo que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer para alcançar nossos sonhos e projetos, que muitas vezes nós mesmos nos impedindo, porque de tanto ficar olhando pro outro, a gente não olha pra gente, entendeu? Andando na pressa, na ansiedade. E é isso, gente. Olha só quantas coisas a gente medita. Eu tô aqui caminhando, porque eu falei no outro vídeo, mas não ficou gravado. Porque se eu tivesse voltado pra casa, tem coisas pra fazer em casa? Tem. Mas eu iria, às vezes, começar a fazer as coisas e me dá preguiça. Eu me conheço, gente, de vir aqui pra minha aula. Então eu falei assim, eu vou, tá ventando, gente, eu vou, mesmo na chuvinha, tô com o guarda-chuva, armo aqui, dou a minha voltinha, né, vou pra minha aulinha e vou pra casa. Pronto, já fiz, né, minha mente, meu corpo, eu ando muito ansiosa, mas tô repreendendo em nome de Jesus, andava, né, pra glória do Senhor, já não ando mais. Então, gente, é isso, é pensar, meditar. E eu adoro que eu compartilho com vocês, né? Sobre isso que eu quis. A pressa, a ansiedade. A pressa traz tudo, né? Ansiedade e outros sentimentos mais. E se você tá olhando pra grama do vizinho, pra vida do outro, cuidando da tua. Então, assim, independente do tempo que você esteja vivendo, se compara também com o outro, gente. Você não sabe que o outro vive. Então, por trás de pessoas famosas, um dia eu posso ficar famosa aqui, né? Virar meio tuba. Por trás de pessoas famosas, isso não é realidade, não. Quando começa a envolver outras pessoas para ganhar dinheiro, que aí tem empresários, tem serviço, que a pessoa começa a falar de marcas, fazer coisas, né? E
ela cria situações, já vi muitas aqui, criam situações para envolver tal marca e sem você perceber ela tá fazendo marketing naquela marca. Então, assim, não é realidade. Então, meu abençoado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo, todo mundo tem seus problemas. Não para de ficar olhando muito pra cama do vizinho, não olha pra tu, não olha pros seus problemas, que às vezes tá com um problema tão enorme na sua casa e não tá percebendo, porque você tá olhando tanto no outro, você não vê você. E às vezes é com você mesmo o problema. Então, assim, vigie. Gente, tá parecendo que tá aquele sol, que loucura, e tá um tempo de chuva. E é isso aí, galera. Tempão. Terminando por aqui, vou postar quando chegar em casa. Só não posto em tempo real, porque eu não ando, preciso fazer um planinho. Eu pego só o Wi-Fi de casa. O marido falou pra fazer um planinho, né? Fica mais fácil que eu tenho acesso à internet. Mas olha aqui, ó. O tempo, ó, tá vendo? Aqui parecia que abria até um sol, mas o tempo tá de chuva. Eu acho que a chuva vai reinar. E só tá dando erro. Algumas pessoas fazendo caminhada, gente. Olha eu andando. E algumas pessoas fazendo caminhada. Um rapaz, acabou de passar aqui, ó. Tem um rapaz, não vai dar pra ver que eu tenho que dar zoom, mas eu tô costurando outra mão com a sombrinha. O rapaz fazendo caminhada na chuva. Gente, isso também é perigoso. Você não pode colocar o seu corpo, né, também físico, foi dado por Deus, acima de Deus, né? Vaidade extrema. Porque você vai pegar um resfriado. Na verdade, você não tá nem colocando o seu corpo, né, cuidando do corpo. Você vai pegar um resfriado, uma pneumonia, vai para um hospital, pega uma infecção, você tá colocando a brecha na tua vida. Então vigia, gente. Vigia também, né? Eu não falo nada, cada um cuida do si, né? Mas a gente fala para alertar vocês como falar de mãe, né? Como se fosse até para mim também. E é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Que sigam sempre paz do Senhor Jesus Cristo. Até os próximos vídeos, se o nosso Jesus Cristo nos permitir. Caminhadas, né? Minhas caminhadas na fé.